A paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar trazendo aqui um resumo do livro João 3,16, do autor Max Lucado. Eu li esse livro já há alguns anos e agora estou trazendo aqui esse resumo e eu dei uma estudada melhor. E é interessante que João 3,16 é um versículo que pode ser considerado como uma mini Bíblia, porque em apenas um versículo você vai ter o resumo do amor e da obra de Deus e o plano de salvação para a humanidade. Então, eu estou trazendo aqui para você um resumo deste livro. E é interessante, cada palavra deste versículo traz um ensinamento que tem como nós aprendermos muitas coisas, tá? Então, que Deus abençoe tua vida e que você possa realmente aprender como eu aprendi e fui edificado. Então, o livro João 3,16, de Max Lucado, é esse livro aí que eu vou mostrar agora na tela para você. Tá? Esse livro aí, ó. João 3,16, Max Lucado. Tá? Então, se você um dia quiser adquirir esse livro, você pode estar comprando, tá? Mas, vamos lá aqui. Eu fiz um mapa mental, dividido em duas partes, deste livro. Em primeiro lugar, João 3,16, o texto ele vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de falar desse versículo, é importante entender o contexto. Essa é uma conversa que Jesus ele tem com Nicodemos, onde Nicodemos era um líder, era um sábio, um grande entendido ali na comunidade judaica. E ele viu Jesus operando milagres, viu Jesus operando várias coisas e chegou de noite para ter um encontro com Jesus. Porém, esse encontro é interessante que esse encontro que Nicodemos ele teve com Jesus foi de noite. Fez questão de ser à noite, porque alguns estudiosos falam, né, que ele não queria que os outros soubessem desse encontro, porque realmente ele queria entender por que Jesus ele tinha essa autoridade de fazer milagres. E aí ele fala, se Deus não for com ele. E Jesus ele começa essa conversa incrível que até hoje nós usamos nas nossas mensagens e nós temos esse versículo para evangelizar, esse versículo para guardar o amor, o belo amor de Deus para as nossas vidas. E Jesus ele fala o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, olha, eu te digo que é necessário nascer de novo. Né? Então, talvez Nicodemos pensou que Jesus ia mostrar suas credenciais. Talvez Nicodemos pensou que Jesus ia mostrar o seu urim, o seu tumim. Talvez Nicodemos pensou que Jesus iria mostrar suas patentes sacerdotais, mas Jesus não fez nada disso. Jesus ele foi exatamente no que Nicodemos precisava ouvir. E Jesus ele vai e trata acerca do novo nascimento. E diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso dá um nó na cabeça de Nicodemos. Por quê? Porque como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Nicodemos pergunta. E nascer é interessante que, se nós formos olhar a definição, é um ato passivo onde a criança não faz praticamente nada dentro do ventre. E aqui é interessante, eu coloquei praticamente nada, por quê? Porque antes do bebê nascer, tem bebês que já ficam na posição do parto. Então, querendo ou não, a criança ela pode ajudar um pouco, não é? Ali no parto normal, por exemplo. Mas, inegavelmente, quem faz o maior esforço é a mãe. Ela merece o ouro, ela faz o esforço, ela faz força, ela sofre dores, ela dá luz, ela tem um risco. Então, realmente, quando Jesus fala isso, que é necessário nascer de novo, Jesus ele está, além de mostrando que Nicodemos precisava realmente rever a sua vida, né? Jesus ele está dizendo também que não adianta ter todas as patentes se não tiver um novo nascimento, e não são os títulos que vai fazer esse novo nascimento acontecer, não é? Então não é a criança que é ali vamos dizer, o grande destaque na hora do parto, e sim a mãe, tá?
Então, na hora do parto, realmente é a mãe que chama a atenção. E existem duas opções para a palavra grega no Novo Testamento, no Novo Nascimento, né? Palim, então quando Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. Quando Jesus fala isso, existem duas expressões aqui gregas para fazer de novo, para a expressão de novo. A primeira é palim, que é a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. A segunda é anotem. Mesma definição, porém exige que a fonte original o repita. Então, para você entender, basicamente, é como se você pegasse um quadro, por exemplo, da Mona Lisa, e chamasse um pintor bom, que tem uma boa técnica, e repintasse esse quadro. Então ele fez novamente. Ele repetiu o ato. Mas isso seria a expressão grega palim. Ele só repetiu o ato. O anote é, além de repetir o ato, é a mesma definição, porém, exige que a fonte original o repita. Então, basicamente, se Leonardo da Vinci pudesse ressurgir e ele pintasse o quadro, né? Ou seja, a mesma fonte criadora que fez ele repetir seu ato. E Jesus usa o segundo termo grego, exigindo a ação da fonte original. E aqui a gente pode dizer que nascer, Deus faz o esforço e de novo Deus restaura a beleza. Então, resumindo, Jesus usa o termo grego anotem. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, quem vai fazer, Nicodemos, você nascer de novo sou eu. Então precisa da fonte original que fez nascer para repetir esse ato. Então aqui, quem vai fazer o ser humano nascer novamente, o pecador nascer novamente, é Cristo. Então isso aqui é muito importante. E como é possível o novo nascimento? E aqui fala, resumindo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ação de Deus é quem possibilita o homem nascer de novo, mas é Deus quem faz. E quem é esse Deus todo maravilhoso? Primeiro, Deus existe. Muitos têm dúvidas de que realmente Deus existe, de que existe um Criador. Mas se nós olharmos no universo, nós veremos, né, se você olhar para o céu, que a criação é uma prova da existência de Deus. E até coloquei aqui, olhe para os céus, o primeiro, segundo, e verás o terceiro. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu cósmico, e o terceiro céu é o céu celestial, onde está o nosso Deus. Então, os céus, a criação, a natureza, o mar, as nuvens, o sol, a lua, prova a existência de Deus. Salmos 19 vai dizer que a natureza proclama a glória de Deus. Então, o universo é uma prova cabal, né, da existência de um Criador. E aqui vai dizer o texto, né, de Salmos 19, mostrando que os céus manifestam a glória de Deus. Mas não só o universo, a criação, nos fala da existência de um Deus, mas também o que existe dentro de nós, o nosso senso de certo e errado, o nosso código de ética. Pessoas sabem, sem ninguém falar para elas o que é certo e o que é errado. É interessante que uma criança, ela tem a capacidade de fazer uma coisa errada e ficar olhando para um adulto e ela sabe que fez algo que não tem a aprovação das pessoas. Então, dentro de nós já tem um senso de certo e errado, já tem um código de ética, já tem entre os seres humanos virtudes comuns que nos unem. Então, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, sentem suas leis dentro dela. Então, pessoas que realmente nunca chegaram, né, a ouvir o Evangelho de Cristo, elas sabem o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque a consciência, ela é a impressão digital de Deus e prova que ele existe. Então, dentro da sua consciência, dentro da minha consciência, existe uma impressão digital de Deus provando que ele existe. E é interessante que apesar de Deus ter criado todo o universo, apesar de Deus ter criado o ser humano, ele dirige tudo isso, né? E é interessante que Deus, ele não tem vida, ele é a vida. Deus, ele existe sem ajuda. Ninguém criou Deus. Deus existe sem ajuda. Deus é eterno. Ele sempre existiu, ele não passou a existir. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele nunca cometeu um erro em toda sua existência. Então, imagine, Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá em toda a sua existência. Deus nunca cometeu um erro sequer. Ele é
o dono do universo nunca cometeu nenhum erro, ele dirige todo o universo, mesmo assim, sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele tem a solução para a sua vida. Ele se importa com pecadores como nós. Se você pegar uma imagem do universo, você vai ver que a Terra é bem pequenininha. Imagina, se a Terra é bem pequenininha, imagina o seu tamanho dentro do grande universo. Mas, apesar disso, mesmo Deus sendo um Deus tão grande, ele se preocupa com você. Mesmo Deus sendo um Deus tão grande, ele te amou de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, realmente, Deus nos ama. Ele é grande, mesmo existindo, mesmo sendo o criador do universo, ele te ama. E ele entregou seu filho para morrer no seu lugar. Agora, por que Deus fez isso? Por que Deus entregou o seu filho? Porque o ser humano estava com uma doença terrível. E é interessante que no livro ele fala de uma doença chamada FOP. Não sei se você já ouviu falar. Mas FOP significa fibrodisplasia ossificante progressiva. Isso aqui é uma doença em que o corpo todo fica enrijecido, que os tecidos que são moles, que são flácidos, que são que tem uma certa que não é rígido, né? Ele passa a ficar rígido, passa a ficar duro, né? Então, os tecidos, né, que são moles, que tem uma certa elasticidade, era essa palavra que eu queria lembrar, elasticidade, fica todo enrijecido. E qual é o resultado disso? A pessoa fica entrevada, a pessoa muitas vezes fica travada, as pessoas não conseguem mover a coluna. Então, essa doença ela é terrível, onde o tecido passa a se comportar como um osso, fica duro, então o corpo fica todo enrijecido. E isso acontece também com o coração do homem, o coração duro. E o coração do povo de Israel era um coração duro, era um povo obstinado, era um povo que era de dura cerviz, era um povo que era difícil de crer, mesmo com tantos milagres no Egito para libertar o povo de Israel, mesmo com tantos milagres no deserto, com nuvem durante o dia, com coluna de fogo durante a noite, com chuva de comida, com a abertura do Mar Vermelho, com a transformação da água amarga em água doce, com tantos milagres, ainda assim o povo tinha um coração duro, tão duro que o povo chegou a fazer um bezerro de ouro para adorar, porque achava que Deus não estava mais com eles. Então veja que o coração do povo de Israel era duro. Porém, é muito fácil criticar o povo de Israel se também o nosso coração é duro. Muitas vezes amamos mais as coisas do presente século do que o nosso Deus. Muitas vezes amamos mais o dinheiro, amamos mais o emprego, amamos mais o celular, amamos mais os bens materiais, damos mais valor, mais tempo, mais dedicação às coisas que são palpáveis, naturais, porém nos esquecemos de dar a devida atenção ao nosso Deus. Porém, o que faz o coração do homem ficar duro? Eu posso trazer aqui, e o texto da revista, do livro, também fala, memórias curtas, quando a gente se esquece das bênçãos que o Senhor fez. Então, a partir de hoje, eu queria fazer um desafio para você. Anote todas as bênçãos que Deus já fez na tua vida. Anote todas as bênçãos que Deus já fez na tua família, que Deus já fez na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, dos teus filhos, da tua família, da tua mãe, do teu pai. Anote todas as bênçãos que você recebeu no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, no âmbito ministerial. Anote todas as bênçãos que Deus já fez na tua vida, os livramentos que Deus já te deu. Então, quando você começa a lembrar das coisas de Deus, o seu coração começa a amolecer. O seu coração começa a ficar mais sensível às coisas de Deus. Porém, quando sua memória é curta, quando o que Deus faz ontem você não lembra mais hoje, você vai ficando com o coração duro e diz assim, Deus não lembra de mim. Deus ele não está comigo. Deus ele não é fiel. Deus ele não é justo.
e você acaba que ficando com o coração duro e mal agradecido. Outra coisa também que endurece o coração do homem é quando ele não confessa pecado, quando ele não reconhece o erro, quando ele erra, atinge, transgride a lei de Deus, mas não confessa pecado. Isso faz também o coração do homem ficar duro. E é esta doença que permeia a grande parte dos corações dos homens, que eles não confessam os pecados, eles não reconhecem seus erros, eles não lembram aquilo que Deus fez, que Deus faz, que Deus tem dado de bênçãos para eles. E isso faz o coração do homem ficar duro. Porém, Deus é aquele que amolece os nossos corações. Deus é aquele que quebranta os nossos corações. E essa doença é terrível. Mas Deus, ele quebranta os nossos corações. Por quê? Porque ele nos ama. E o amor dele é justamente um amor aos rejeitados. Um amor para aquele que virou as costas. Um amor para aquele que desprezou Deus, que transgrediu a lei de Deus. E se você pegar o texto, o termo hebraico lá de Deuteronômio, que fala que Deus nos prendeu com cordas de amor, com laços de amor, amor que prende, né? Um texto lá de Deuteronômio é um termo hebraico chamado azak. Esse amor, ele é usado para dizer o seguinte: olha, você, Israel, é um povo obstinado, um povo duro, um povo selvagem, um povo que se esquece de tudo aquilo que eu fiz, porém, eu quero prender você aqui, eu quero proteger você aqui, mas eu quero te proteger com cordas de amor, eu quero te proteger com os laços de amor, eu quero te proteger com o meu amor. Então Deus é aquele que prende, não é? Aqui no Deus do Antigo Testamento, aqui, que é o mesmo Deus do Novo, o mesmo Deus que foi para sempre, mas se referindo a este termo, é um termo do amor que prende, que o povo de Israel ora se adorava outros deuses, ora se curvava dentro de outros deuses, ora esquecia aquilo que Deus tinha feito. E agora ele diz: eu quero vocês perto de mim. Em João 3,16 já entra em ação o termo grego, que é o termo agapau, o amor ágape, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é um amor também poderoso, mas é um amor que suporta tudo. É um amor focado na decisão e focado na ação. É um amor que diz: eu te amo, mas eu vou fazer isso. Não importa a situação que você esteja, não importa o que é necessário fazer, é um amor incondicional. Não importa o que é necessário fazer. Deus ele fez o máximo, não é? Eu não vou dizer o máximo, mas Deus ele fez, ele deu o seu filho, ele deu o melhor que ele tinha, o seu filho unigênito. E é um amor que suporta tudo. E você não pode ganhar e nem perder o amor de Deus, mas você pode resistir o amor de Deus. E muitos têm resistido o amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus ele te ama. Eu quero dizer para você que você não pode ganhar, você não pode conquistar o amor de Deus. Você não pode perder o amor de Deus, mas você pode resistir ser amado. Então, essa primeira parte é isso. Deus ele tem um novo nascimento, Deus existe. A doença terrível do coração humano, o coração do homem duro, mas Deus ele ama e quer amolecer. Agora, o que Jesus fez? O que Deus fez para amolecer o coração do homem? E aqui nós vamos ver a segunda parte desse versículo. Se na primeira parte você vai ver, né? Porque Deus amou, né? Deus amou o mundo, não é, de tal maneira, você vai ver a situação depravada do homem. Você vai ver a situação do coração duro, do coração de pedra, o coração obstinado. Nessa segunda parte, a partir de agora, você vai ver que Deus é o Deus que age. É um amor que age, que faz alguma coisa. Não é um amor da boca para fora, mas é um amor que tem ação. E aqui já começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Primeira coisa, que ele deu o seu filho unigênito. E talvez muitos aqui digam, né? Talvez muitos aqui digam o seguinte: olha, eu não preciso receber nada. Eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso de ninguém que morra por mim. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom emprego. E muitas pessoas falam isso. Mas eu quero dizer a você o seguinte:
que todo ser humano ele precisa. Todo ser humano ele precisa de Deus. Todo ser humano ele tem necessidade, ele tem um vazio. Por mais bom que você seja, você tem um vazio que é do tamanho de Deus. E quando nós olhamos aqui o texto, né, monógenes, né, o termo unigênito no grego significa monógenes. E aqui temos a junção de duas palavras, único e gênesis. Resumindo, Jesus é o único Filho de Deus que tem a mesma genética, a natureza divina de Deus. Então, o próprio Deus encarnou, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo encarnou e morreu. Ele se deu para você. Então, todos carecem disso e Deus satisfez essa necessidade. Porém, muitos ainda resistem. E você pode estar perguntando, para quem é? E aqui tem um outro detalhe ainda. Cristo tornou-se maldição por nós. Um transplante, uma troca. Então, Deus ele se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, basicamente, o que ele fez foi um transplante do nosso coração. Ele pegou o pecado que estava em nós e imputou nele na cruz. Então, ele tomou o nosso lugar. Então, veja o que Cristo fez. Ele tomou o nosso lugar. O nosso coração de pedra dura, ele pegou, todo cheio de pecado, e imputou nele. Por isso que ele se fez maldição por nós. Veja, que grande amor a ponto de Deus fazer isso. Você pode estar pensando, mas esse amor, isso tudo não é para mim. E eu quero dizer para você que o texto ainda vai dizer, para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, se você acha que o amor de Deus não é para você, você está enganado. Porque todo aquele é uma bandeira para todas as épocas. É um tapete de boas-vindas do céu para toda a humanidade. Para qualquer pessoa. Para qualquer um. Ou seja, todos. Onde quer que esteja. Em qualquer lugar. Em qualquer situação geográfica. Em qualquer situação espiritual. Em qualquer situação financeira. Em qualquer situação cultural. É um todos que abrange, não importa a condição que você esteja, é todo. Então a salvação é para todos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção, ele não rejeita ninguém. Então ele te ama, ele salva, ele quer salvar todo aquele. Então a salvação é para todos, mas para todos que fazem uma decisão. Para todo aquele que nele crê. Então você não precisa fazer nenhuma obra. Você não precisa fazer uma ação para ser salvo. A única coisa que você precisa ter é fé. Crer é suficiente. Basta olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e crer. Moisés e a serpente de metal que Deus orientou para Moisés fazer, livrou os israelitas da morte. E você pode estar pensando, mas apenas isso? Apenas crer? Apenas crer. Apenas ter fé nele, em Cristo, não em você mesmo. E é interessante que hoje, se está em moda a autoconfiança, acredita em você mesmo, você consegue, vai em frente. Mas a gente precisa confiar em Cristo. A gente precisa confiar que a salvação não é em mim. A salvação é em Cristo, e Cristo é o único caminho. E como é possível, né? Muitas pessoas dizem assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Como é possível todos os caminhos levarem a Deus se eles são tão diferentes? Você terá que fazer uma escolha. E eu espero que você faça a escolha por Cristo Jesus. E Gustavo, beleza, mas o que é que vai acontecer se eu não crer? Precisamos falar de castigo eterno. O inferno existe. E o inferno é uma localização real. Não é apenas um estado de espírito. O termo grego usado por Jesus para a palavra inferno, para a palavra céu, significa topos. Então, quando ele fala, eu vou preparar um lugar no céu, o termo lugar ali, a palavra grega é topos, de lugar, localização geográfica. Quando ele fala que o inferno, que aqueles que não creem vão perecer, vão ranger, vão passar a eternidade lá, ele usa também a mesma expressão topos, a palavra grega. Então, é uma localização. Porém, então o ser humano ele vai para algum lugar lá. Então, muitos dizem assim, o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. O inferno
é uma localização diferente da que a gente está na Terra. Existe outro lugar que é o inferno. E quem não crê vai para lá. Sendo que o inferno não é um lugar onde as pessoas vão deixar de existir. O problema é esse. As pessoas não vão deixar de existir. Por quê? O sofrimento é eterno. Jesus disse que o quê? Que lá é um sofrimento eterno, onde fogo não se apaga, onde há choro e ranger de dentes para sempre. Então, perecer não é morrer para sempre. Em si, é pior do que morrer para sempre. É sofrer para sempre. Imagina o que é pior. A pessoa com câncer, fazendo hemodiálise com outras doenças, por exemplo, né? O que é pior? A pessoa morrer ou a pessoa viver para sempre com câncer, com AIDS? Eu acredito que em estado vegetativo sentindo dor ali o tempo todo e não poder morrer. Então o inferno é isso. O inferno é o sofrimento eterno. Não é o fim. É o começo de um sofrimento que nunca mais vai acabar. O inferno é o silêncio eterno de Deus. Quem vai para o inferno foi por sua própria escolha. Então, lá no inferno, por mais que você queira ouvir Deus, você não vai conseguir. Por mais que você queira a salvação, você não vai conseguir. Por mais que você queira sair do sofrimento, você não vai conseguir. Então, quem vai para o inferno foi por escolha própria. Deus alerta, avisa, coloca placas. Deus mostra os erros. Ele está fazendo isso agora. Ele colocou diversos avisos no caminho da morte, mas as pessoas continuaram a andar, pois estavam com seus ouvidos tapados, seu coração duro, seus olhos vendados. Deus não é justo. Deus avisa. Mas as pessoas estão com olhos fechados, com os ouvidos tapados, com seu coração duro. E só Deus para amolecer e quebrar este coração. O inferno é real. Mas se por um lado o inferno é real, o céu é mais real ainda. O céu, o lugar para onde Deus prometeu que nós iríamos, aquele que crê, é um lugar que Deus ele está preparando para nós. É um lugar que não tem sofrimento. É um lugar que primeiro céu e a primeira terra se passaram. É um lugar onde todos aqueles que quiserem podem crer e ter a sua passagem assegurada para lá. É um lugar onde eternamente nós estaremos com Cristo. E é um lugar onde eternamente nós teremos gozo, alegria, paz. Então é isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que possamos realmente crer em Cristo, o unigênito de Deus.